Olá, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui, começando a semana com gás total, hein? Bora que o Instagram tá chamando, vamos começar a semana já falando de vendas, o mês tá acabando. Oi Pink Albuquerque, tudo bem? Seja bem-vinda. O mês está acabando, está começando para algumas empresas o mês já acabou, né? Fecha dia 20, fecha dia 25, 24. Então, falar de venda não importa o dia. Todo dia a gente tem que vender. Sejam bem-vindos. Boa noite. Esperar um pouquinho a galera entrar. Deixa eu colocar aqui o tema. Aproveitando aqui, enquanto o pessoal está entrando, manda aviãozinho aí, chama o pessoal para estar vindo falar de vendas, porque afinal vendas todo mundo precisa. A gente precisa sempre estar vendendo alguma coisa, algum produto, um serviço, sua imagem, a gente sempre está vendendo. Vou colocar aqui o tema. Mentalidade vendedora é o tema de hoje. Fixar o comentário. Então, bora lá, pessoal. Aqui é sem enrolação. Por que que eu resolvi fazer essa semana de lives aqui? Eu vou fazer uma semana de lives. A gente vai estar falando de vendas, cada dia sobre um assunto. Hoje a gente vai falar sobre mentalidade vendedora, porque quem vende precisa primeiro começar aqui. Se você não tem uma mentalidade vendedora, não adianta. Se você não pensar como um vendedor, não criar estratégias, não ter o que eu vou te passar aqui, você não vai conseguir vender. E aí, não conseguindo vender, acaba desistindo, né? Acha que não é para você. Então, bora lá. Pessoal, essa semana eu tô fazendo, na verdade, essa semana de lives é um esquenta. Por que que um esquenta? No dia 30 de janeiro, num domingo, às 18 horas, vou fazer uma masterclass. Oi, Fran, tudo bem? Tava falando aqui, no dia 30 de janeiro, essa semana de lives é uma semana de esquenta, porque no dia 30 de janeiro eu vou fazer uma masterclass falando de vendas. Essa masterclass chama Dose Dupla. É um aulão de vendas, onde eu vou estar e uma amiga minha, que ela é especialista em Instagram. Então a gente vai estar falando de vendas tanto no offline como no online, né? No offline é no porta a porta, ali no telefone, no presencial, vamos falar, né? Oi, Tati. Oi, Fran. Então, é no presencial ou no online. Então, aí a gente vai estar falando de vendas. Então, aí esse é um esquenta e aí eu vou estar colocando alguns assuntos que a gente vai estar colocando lá nessa masterclass. Então, o que eu quero falar sobre mentalidade, gente? Por que eu tô querendo falar sobre isso? Para quem não me conhece, eu sou Raquel Abrego, sou especialista em vendas e liderança. Atuo mais de 20 anos nessa área, sempre na área comercial e de líderes, treinando e desenvolvendo pessoas para cargos de liderança. Sempre na área comercial, do varejo e do empreendedorismo, né? E aí, quem tiver aqui e quem assistir depois, eu vou dar aqui um spoiler. Se você precisa vender, se você tem medo de vender, se você tem vergonha, se está com dificuldade, se você ficar, oh meu Deus, não consigo vender, essa live é para você. Agora, se você não quer achar que vendas é só estratégia, que é só uma técnica que você estuda e vai lá, ou você nem estuda e acha que quer fazer de qualquer jeito, não é para você essa live, porque para quem trabalha com vendas, quem realmente quer ter sucesso em vendas, existe trabalho. E o que eu vou ensinar para vocês, você tem que trabalhar. Não é uma fórmula mágica, não é uma coisa que acontece ali, que eu vou te dar o caminho, mas vai depender de você. Então, as pessoas que acham que vender é só estar lá e falar com a pessoa sem nenhuma técnica, sem nenhuma estratégia, sem um controle emocional, sem estar ali
antenado, sem você estar em conexão com o cliente, não adianta. Isso não é para você. Se você não acha que é de qualquer jeito, que não tem que ser profissional, que vendas é só um passatempo, qualquer um faz, não é para você. Então, essa aqui é para as pessoas que querem de verdade ter resultado e sucesso nesse ambiente de vendas. E vendas, como eu falei, a gente se vende o tempo inteiro. Aqui eu estou vendendo uma ideia para vocês, eu estou vendendo o meu conteúdo, né? Na verdade está de graça, mas é uma venda, vocês têm que comprar para absorver isso. Então é comprar a ideia, que isso vai fazer parte da vida de todo mundo. Vendas não tem como nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma pessoa vive sem vendas. Tá bom, gente? Bora lá, então. O que eu quero falar? Eu quero colocar 5 pontos para vocês que um vendedor, uma pessoa que trabalha com vendas precisa ter. É necessário. Hoje eu vou dar 5 pontos para você trabalhar. Então, pega caneta e papel aí, para você anotar que esses 5 pontos têm que fazer parte do seu dia a dia. Ele tem que estar ali, você tem que lembrar dele o tempo todo. Então, assim, é um passo a passo para você virar um vendedor de sucesso. A primeira coisa dela, gente, é você saber discernir o não. É você saber ali, entender o não. É de você receber o não e tá tudo bem. Porque o que acontece? As pessoas que são empreendedoras, vendedores, que lidam, lojistas, que lidam com clientes, né? Quando ele recebe o não, às vezes um ficou emburrado, outros acham que é culpa do cliente e tudo. Então, se você não consegue gerir essa emoção de receber o não, porque a gente recebe muitos nãos. Na nossa vida a gente recebe muitos não. Se a gente não tiver esse controle emocional, né? Esse condicionamento de entender que o não, na verdade, ele pode ser um sim amanhã, que na verdade pode ser só um talvez naquele momento, você não vai conseguir dar sentido ao que você faz, você não vai dar continuidade ao que você faz. Vamos colocar um exemplo aqui. Vocês já viram um médico, se ele tiver problemas, né, em sujar as mãos com sangue, como é que ele vai atuar na profissão dele? Um mecânico, se ele tiver nojo de lidar com a graxa, né, como é que ele vai lidar com a profissão dele? E o vendedor é a mesma coisa, ele tem que lidar com o não todo dia, porque se ele tiver problemas com isso, ele não vai conseguir dar continuidade e aí ele não vai ter sucesso, ele não vai conseguir no seu dia a dia gerir isso, ele vai passar a ficar desmotivado, ele vai passar isso para outras pessoas, ele vai levar para sua casa. Então, gerir essa emoção de receber o não, entender que isso não é com ele, não é pela pessoa dele, não é nada pessoal, é um não para o produto ou serviço que ele está oferecendo. É simplesmente isso. E aí cabe a ele, naquele momento, entender se o momento do cliente tá certo, né? Se ele está naquele momento de compra, se aquele é o cliente ideal dele, né? Se é o cliente que realmente está interessado no produto dele, se aquele cliente, por que ele está dizendo não? Então, cabe várias perguntas ali para aquele não. Agora, se você conseguiu responder quase todas, que é bem possível, porque tem tantas vertentes para a gente entender o porquê ou não do cliente, né? Aí, ok. E outra, o não, né? Deixa ali, faz um follow-up daquele cliente, ele falou não em tal dia, né? Deixa ali escrito, coloca ele num catálogo e depois você retorna. Igual eu falei, são tantos fatores que depois você analisa se era o preço, se era o produto certo para ele, se ele estava no momento de compra, qual era a dúvida dele. Então, a insistência num momento não cabe. Então, é entender o não, gerir essa emoção, a sua e a do cliente, né? E isso faz parte. Então, esse é o primeiro item, você saber gerir o não. Entender que esse não é para você, não levar para o pessoal, porque muita gente leva o pessoal. E o vendedor, ele tem que ter muita resiliência, o empreendedor tem que ter muita resiliência, o lojista tem que ter muita resiliência, de entender o não
E desse não pode sair muito sim se ele souber pesquisar, se eles entenderam por que estão acontecendo ou aconteceu esse não. Porque às vezes um não faz você vender muito mais quando você começa a praticar, a entender, a observar o porquê esses nãos estão acontecendo. Então a primeira delas é o não, hein, gente? A segunda é a ambição. Eu falo sempre isso, né, para minha equipe, para os meus colaboradores. Eu falo que a segunda coisa, oi, Dai Moda Íntima, não, coloque seu nome aí que eu não sei. Seja bem-vinda. Então, a segunda é a ambição, gente. Eu tô falando aqui de 5 itens que fazem total diferença para ter uma mentalidade de vendas e você ter sucesso. A gente sempre tem que começar daqui, gente. A venda é um processo e o processo começa sempre interno. Ele não começa na técnica, ele começa com a gente. Então aqui eu tô dando essas 5 dicas para começar com você e de você vai partir outras coisas, aí você consegue disseminar isso para outras pessoas, você meio que contagia, quando você aprende isso, sente, coloca isso de verdade, internaliza isso, você começa a transbordar isso para outras pessoas, você contamina outras pessoas, né? Oi, Dayana, seja bem-vinda. Então, a segunda, pessoal, é ambição. O vendedor, a vendedora, o lojista, o empreendedor, ele tem que ter ambição. Não adianta falar, eu fiz uma venda e tá tudo bem, eu quero vender qualquer coisa, tá bom, né? Não, gente, eu tenho que ter ambição. O que é ambição? Eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber o que eu quero chegar, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que ter ambição, não é qualquer coisa, né? Eu tenho que saber, poxa, o que eu quero para vender, o que eu quero conquistar, o que eu quero ter através da venda, né? Eu sou um lojista, eu quero ter mais uma loja, eu quero contratar mais pessoas, eu quero comprar mais produtos, né? Eu sou um empreendedor começando, uma pessoa que trabalha com serviços, eu quero atender mais clientes, eu quero ter o meu espaço, né? Às vezes você está ali começando, a gente sabe que começa ali em casa, então aí eu quero ter, então coloca um propósito para isso. E todo dia quando você acorda, você lembra disso. Você fala, eu estou acordando e hoje eu vou cumprir, vou dar mais um passo em direção a esse meu propósito, a esse meu objetivo. Então isso é ter ambição, é você saber ter clareza do que você quer, ter clareza do teu objetivo e traçar um passo a passo. Entender que quando você acorda, você está lá todos os dias indo em direção a esse propósito, a esse objetivo. Essa é a sua ambição, esse é o seu propósito, né? Lembrar, eu quero dar uma vida melhor para minha família, para meus filhos. Então, é lembrar disso todos os dias. Então, ir fazer o que você tem que fazer, pensar, criar estratégias, né? Você criar ali uma linha, uma trilha, um passo a passo para você ir e fazendo isso, você ter a ambição para conquistar, entendendo que isso daí faz parte, porque senão você não cresce. A gente todo dia tem que evoluir, não dá para ficar na mesma. Então a gente tem que estar todos os dias pensando no nosso propósito e de que forma eu posso conquistá-lo. De que forma hoje eu acordo, qual o próximo passo que eu vou dar em direção a esse propósito. Então eu tenho que ter ambição, eu tenho que pensar nisso todos os dias, tá? Então esse é o segundo passo, anota aí, hein, gente? O terceiro passo é humildade. Por que eu tô falando humildade? Muita gente confunde que humildade é ser uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa simples, né? Uma pessoa ali que não tem muitos recursos. Isso tem muita gente rica humilde. Isso não quer dizer, humildade não é sinônimo de pobreza. Muitas pessoas confundem isso. Não tem nada a ver, gente. Então, humildade, o que é humildade? Humildade é você se colocar para ouvir, é você olhar para outra pessoa que está acima de você, já conquistou os seus objetivos, que a gente falou de ambição, que já olhou
ali, olhou para o que ele já realizou e você olhar e ouvir o que ele fala para você, os conselhos, as dicas que ele te dá. É olhar, se você é um vendedor, olhar para aquele ponta, né, o vendedor ponta, o que será que ele faz? É ouvir o seu líder. O que ele te direciona? O que ele fala para você? Porque com certeza ele quer o seu crescimento. Então, é estar cercado de pessoas que te levem a outro patamar. É você entender, a gente fala ensinável, né? Treinável, que você aprenda, que você seja... Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? A gente precisa ouvir, ter mentores. O que são mentores? São pessoas que nos ajudam a evoluir. Eu já falei, até coloquei um vídeo outro dia aí falando sobre isso, né? Na nossa vida a gente tem diversos mentores. Um deles são os nossos pais, né? Eles são mentores, eles nos ensinam, eles nos educam, eles falam o que é correto, o que não é. Depois a gente vai para os professores, amigos, pessoas de religião. Então, sempre a gente tem alguns mentores ao longo do caminho. Então, escutem, olhem para essas pessoas, mas vejam realmente os resultados delas. Que sejam, né, de forma honesta, que sejam de forma consistente, que sejam de forma ética, e vejam quais os caminhos que essas pessoas traçaram para chegar até onde eles chegaram, se é onde você quer estar. Então, escute essas pessoas, se coloque em humildade, em escutar, em ser ensinável, em aprender ali, de colocar numa posição de aluno mesmo, de verdade, porque isso faz a gente crescer. Seja, eu costumo dizer, seja o mais burrinho de uma mesa de pessoas que sejam, que estejam no lugar onde você quer estar. Então, seja ali o burrinho, porque quanto mais você absorve, mais você vai crescer. Então, esse daí é o 3º passo, gente, humildade. O 4º passo é acreditar. Acreditar no seu produto, no seu serviço. Isso é uma das coisas, gente. Eu lido com empreendedoras, eu sou mentora de vendas, liderança. Então, assim, o meu trabalho é ajudar essas empreendedoras a crescerem no seu negócio, a venderem mais e também na parte pessoal, na parte profissional. Então, as pessoas estarem ali, ela precisa acreditar. E muitas começam não acreditando no seu produto, não acreditando em que elas conseguem, não acreditando no seu serviço. Mas isso é essencial para dar certo. Porque se você não acredita, como é que você vai vender? Como é que você vai ter credibilidade para o cliente? Como é que você vai dar isso para ele se nem você tem com você mesmo? Então, acreditar, entender que o seu produto ou o seu serviço vai fazer um bem para o outro. Pegue o seu produto, pegue o seu serviço, olhe para ele. Ele realmente vai fazer bem para o outro? Ele vai ajudar a solucionar um problema? Ele vai ajudar de alguma forma alguém? Se isso faz, o seu produto, o seu serviço faz, então acredite. Acredite, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu produto ou serviço. Porque senão você não vai conseguir vender. Lembra que eu estou falando aqui de mentalidade? Você tem que acreditar, isso tem que estar muito forte em você. Porque quando a gente acredita em algo, você se coloca até numa postura. Você melhora o tom de voz, tem brilho nos olhos. E isso é o que você transmite para o seu cliente. Essa confiança. Ela fala, nossa, ele fala com tanto entusiasmo, ele fala com tanta verdade do produto dele, né? Fale de quem você ajudou. E se você não ajudou ninguém ainda, né? Se você não conseguiu vender nada ainda, fale porque você acredita, você já comprou, você sabe da sua capacidade. Você sabe do que você passou para ter aquilo, para conquistar o que você já tem, por mais que ninguém acredite. Então, isso é um ponto que é muito difícil para os empreendedores, às vezes para um vendedor, porque ele acredita também que ele não consegue. Ele olha, por exemplo, se é um vendedor que ainda não é ponta, alguma coisa assim, ele olha para o vendedor que é ponta, que sempre está vendendo, que sempre está conseguindo lá as metas, e ele fala, eu nunca vou conseguir, aquele cara é bom.
Ele olha para o outro, mas ele não vê ele no lugar do outro, ele não vê conquistando também. Mentalidade. Se você não se enxerga ali num outro patamar, olhando, né, conquistando as coisas, tendo o seu negócio melhorado, não vai adiantar. Então, acreditar no seu negócio, no seu potencial, nos seus produtos, vão fazer toda a diferença. E isso é aqui, gente. É aqui. Não tem como você vender algo para alguém sem você acreditar nele. Você tem que acreditar. E como, Raquel, eu me sinto insegura, que é o que as pessoas me falam. Raquel, eu não tenho segurança, será que é? Coloca para alguém o seu produto, pergunta, faz pesquisa. Claro que eles vão falar, se você acredita, algum valor tem, com certeza. Então coloca esse valor para fora. Por mais que a gente sabe que é difícil, que nem todo mundo apoia o empreendedor na hora que você está começando, a família, os amigos duvidam. Mas se você acredita, vai em frente. Você é a principal pessoa. O sonho é seu, não é o do outro. Então é você que tem que acreditar. Não cobre do outro o teu sonho. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, tá? Então esse é o quarto passo. O quinto passo, gente, que na verdade ele vai de encontro a todos, é a persistência. Porque se você não tiver persistência em ter ambição, se você não tiver persistência em aceitar o não, deixar o não para lá e partir para o próximo buscando sim, se você não tiver persistência em conquistar, em acreditar no seu produto, não adianta. Então esse é o principal item que eu coloco ali para vocês, que um vendedor, uma mentalidade vendedora precisa ter, a persistência. Persistir no seu negócio, acreditar, entender que isso daí vai fazer parte da sua vida, que esse sonho seu, ele vai ser conquistado através de você acreditar nele, de você fazer esse passo a passo, é de ter ambição, é de você acreditar no seu negócio, é de você saber gerir esse não, entender que o não é seu, né? Ele pode ser um não temporário. Oi, Gé e Maria Teline, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, assim, esse é um não temporário. Você entender que hoje pode ser um não, amanhã pode ser um sim. Então, esses 5 fatores, gente, eles fazem a sua mentalidade de sucesso. E quando você tem uma mentalidade de sucesso, se você acredita no seu produto, no seu serviço, você cria já uma confiabilidade com o seu cliente, você passa aquela energia, você já tem ali o seu propósito, você lembra do porquê que você está ali fazendo, por que você está vendendo, por que você tem que vender aquele produto, para conquistar seus sonhos, para conquistar o que você quer, para levar algo para alguém. E quando você também acredita no seu produto ou serviço, você sabe que vai estar ajudando alguém. E quando vocês sabem que quando a gente ajuda alguém, isso volta pra gente. A lei do universo, né? É Deus ali, quem tem religião, sabe que se você faz o bem volta. Então, se o seu produto, principalmente, você tem que pensar, ele vai ajudar o meu cliente de que maneira? De que maneira que ele ajuda? Né? De que maneira que ele vai resolver o problema do meu cliente? E aí isso vai te dar mais confiança, né, no seu produto, porque você sabe que ele vai ajudar. Pergunte para o seu cliente de que maneira ele te ajudou, né, de que maneira que fez a diferença na vida dele. E quanto mais você receber esses feedbacks, mais você vai estar confiante no seu negócio, no seu serviço. Então isso vai fazer toda a diferença, tá? Então os 5 itens, gente, é você ter a inteligência emocional de você saber gerir os seus nãos, né? Quando o cliente fala não, você entender que pode ser um não temporário, um não porque não é o momento dele, um não porque ele não entendeu o seu produto ou serviço. Então tem diversas formas de você entender. Então é pegar esse cliente que te deu não agora, deixar ele de lado e depois você estudar esse não dele. E aí daqui um tempo você retornar com ele, que a gente fala, né, de fazer um follow-up, retornar com esse cliente e entender, depois que você pesquisou e entendeu o não dele,
Você voltar com ele e buscar sempre o sim, porque o não é temporário, o não é sempre talvez, gente. O não é sempre talvez, porque se de alguma maneira ele te procurou, chegou até você de alguma forma, alguma coisa você tem que chamou a atenção dele. Só que naquele momento não deu para fechar a venda, mas você vai entender no decorrer do tempo como é que eu vou fechar a venda. Uma coisa tem que estar muito clara nas vendas, gente, que assim, quem se forma na faculdade, quem estuda, a gente, né, estuda aí, faz ensino médio, tudo, a gente leva anos estudando, né? E aí se forma, e aí faz estágio, e aí faz cursinho, tudo. Quanto tempo para você ingressar numa profissão e realmente começar a trabalhar nela? Olha quantos estágios que a gente faz para ter uma profissão, né? Geralmente, né, o formal, vamos dizer, é dessa forma. Você começa lá no colégio, no prezinho, etc., e vai até a faculdade, estágio, e aí você começa a entrar no mercado de trabalho. Nas vendas é a mesma coisa, gente, é um processo, só que todo mundo tem muita ansiedade, né, de começar a vender, eu preciso vender, e aí fica 1, 2 meses sem vender e fala, já vou desistir, já não quero mais. E esquece quantos anos você passou estudando para ter uma profissão. E vendas é uma profissão. Então você precisa todos os dias estar praticando, todos os dias você estar ali entendendo de vendas, estudando, entendendo o seu cliente, vendo o que ele procura, qual o seu produto, o que seu produto traz de benefício para ele, qual o problema que ele resolve. Então eu falei, são várias vertentes, mas a primeira coisa é aqui dentro, é a sua mentalidade, como que você está vendo o seu serviço, o seu produto, como que você está enxergando os nãos que você recebe, né? Você tem que entender que isso é positivo, de certa forma, porque você vai recebendo não, você vai entendendo por que esse não está acontecendo e vai melhorando. A nossa vida tem que ser vista de forma positiva, porque tudo que acontece de ruim, com certeza vai ser para melhorar lá na frente. Então, o positivismo também faz parte, mas não faz parte dos passos que eu estou falando aqui, isso daí faz parte da vida. Os passos são, só para vocês anotarem de novo, gerir os nãos, né? Que é gerir as suas emoções do seu cliente, né? Quando ele te fala um não, para que você não leve para o pessoal e entenda esse não. O segundo passo que eu falei foram para a ambição. A ambição, você tem que ter ambição, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma meta, você tem que entender o porquê que você está vendendo, o quanto você precisa vender, qual o sonho que você quer realizar. Então, a ambição é levantar todos os dias e ir em direção a isso, traçar um objetivo todos os dias dando um passinho. E é um trajeto, gente, é uma caminhada, tá? E aí, o terceiro passo, eu falei sobre a humildade, que a humildade não quer dizer que a pessoa ela não tem dinheiro, que ela é pobre ou que ela não tem recurso. Humildade tem muito mais a ver do que uma pessoa que se coloca no lugar de aluno, uma pessoa que escuta, que é ensinável, que é treinável, que quer aprender, que se coloca num lugar ali de que ela quer estar junto das pessoas para aprendizado, que ela está ali para aprender e compartilhar. Então isso é ter humildade. Tem muitos milionários que são humildes e outros que nem são milionários e não são humildes. Então não tem nada a ver, não confunda humildade com pobreza. Isso não tem nada a ver. O outro passo, gente, é referente a acreditar. Acredite no seu produto. Acredite no seu produto. Acredite no seu serviço. Acredite em você. Se o seu produto ou serviço, ele ajuda alguém de alguma forma, se ele resolve o problema de alguém, se ele faz bem para o outro, acredite. Acredite nele, aposte nele e dê continuidade. Então, isso faz toda a diferença, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. O sonho é seu, não cobre isso dos outros, eu costumo dizer, né? Porque você, o outro não acredita, muita gente reclama, o outro não acredita, o outro não me apoia. Gente, esquece isso, o sonho é seu. Então, você que tem que seguir em frente.
né? Não coloque ali a responsabilidade, né, do que você está querendo desistir em cima do outro. É você que tem que persistir, que é o quinto passo ali. Persistência. Nada vai vir fácil. Nada vem fácil, né? Então ali, esses passos de você receber os nãos, ter ambição, acreditar, né? Tudo isso faz parte da persistência. Você tem que persistir. O negócio é seu, o produto é seu, o sonho é seu e isso vai fazer toda a diferença para você. Oi, Isa, seja bem-vinda. Então, faz toda a diferença para você. Então, acredite no seu produto, no seu serviço e vá em frente. Não cobre isso de outras pessoas. Isso é seu, o sonho é seu. Gente, vocês têm dúvidas? Aqui o dia entrou, dúvidas aqui. Isso, para finalizar, gente, só recapitulando aqui, essa é uma aula que eu tô fazendo um esquenta para minha Masterclass que chama Dose Dupla, que vai falar de vendas, vendas no Instagram, vendas offline e online, em dupla com a Priscila Correia. A gente vai dar esse workshop, essa Masterclass, no dia 30/1, às 18 horas, tá? Vai ser num ambiente fechado, então quem quiser participar tem que entrar no link da bio aqui do meu Instagram e ali entrar num grupo que a gente vai colocar nesse grupo o link para participar dessa workshop, dessa Masterclass, que vai ser sensacional, gente. Várias dicas, várias ferramentas para vocês utilizarem nas vendas. Então, assim, seja você empreendedor, seja você lojista, seja você líder de loja. Então, se você está precisando vender, se você é sacoleira, você está precisando vender, a Masterclass é para você. Só que nem eu falei, não tem fórmula mágica. O método que eu utilizo, que a Priscila utiliza, tem que pôr mão na massa. Então, as pessoas que realmente quiserem pôr a mão na massa, de verdade, se estiverem comprometidos e tiverem essa mentalidade que eu tô falando, vendedora, e realmente quer conquistar os seus sonhos, que realmente quer ter algo, quer levar algo para sua família, quer viajar, quer ter ambição em conquistar algo, quer ser um profissional de sucesso, lá é o seu lugar, nessa Masterclass com a gente, tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço vocês estarem aqui. Quem esteve aqui, obrigada. E quem for ver depois gravado também, não esqueçam de entrar lá na bio e estar participando da workshop no dia 30/1 às 18 horas. Gratidão, gente. Se tiverem dúvidas, é só me chamar aqui no direct, tá? E aí eu respondo todas as dúvidas de vocês. Por que eu estou falando sobre vendas? Eu sou Raquel Abrego, eu sou mentora de vendas e eu trabalho com isso há mais de 25 anos, com empreendedores e líderes de vendas. Então, é para você que precisa vender mais aí, quer sair desse sufoco, quer mudar a sua vida ali, quer mudar ali os seus resultados, entra na Masterclass, que aí você vai, com certeza, ficar muito satisfeito com os resultados que você vai obter até lá. Um beijo, obrigada, e a gente vai se falando. Até mais, amanhã tem outra live e aí espero você aqui amanhã. Beijo e uma boa noite, até amanhã.